o apóstolo Paulo em nenhum momento servindo a Deus em tranquilidade. Ele fala: fui açoitado, fui preso, sofri naufrágio, fui perseguido muitas vezes. Mas ele chega lá no livro de Timóteo e diz: terminei a minha carreira, mas eu guardei o quê? A minha fé. E assim também vai ser conosco. Nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas nós temos que ir até o fim, como diz o apóstolo Paulo. Também podemos dizer que esse livro de Atos, estou só recordando, ele é a história dos atos do Espírito Santo operando por meio da sua bendita igreja. É nesse texto que nós vemos Paulo e Lucas relatando os grandes feitos que o Senhor fez por meio do seu bendito Espírito. Irmãos, abra comigo em Atos capítulo 19, versículo 12 a 17, quando Paulo, ele é esse instrumento para manifestar a vontade de Deus entre os homens, e ele para na cidade de Éfeso, e ali ele tem a sua última conversa com os seus discípulos. E ali na cidade de Éfeso ele escreve a epístola aos primeiros Coríntios, a epístola aos Gálatas. Mas antes de se retirar, antes de ir embora, ele chama os seus presbíteros e ele começa a relatar algumas coisas. Olha o que diz em Atos capítulo 19, versículo 12 a 17. Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? Atos capítulo 19 até o verso 17, vocês vão achar o que eu estou lendo aí, tá? Eu estou só lendo a parte que eu preciso do trabalho aqui, para os irmãos verem como é que foi a estadia de Paulo na cidade de Éfeso. Alguns personagens chegam lá para expulsar os demônios, e os demônios dizem: olha, esse Jesus eu conheço, esse Paulo eu também conheço, mas e vocês? E vocês eu não conheço, vocês eu não sei quem é vocês. Mas aparentemente eram pessoas que estavam ali tentando fazer a obra de Deus, eram pessoas que estavam ali tentando expulsar um demônio, mas eram pessoas que não tinham nenhuma notoriedade, não tinham nenhuma notoriedade dentro da igreja, e não tinham uma notoriedade nem com Satanás. Irmão, nós precisamos ter notoriedade em relação ao nosso adversário. Amém, meus irmãos? Amém. O diabo tem que saber quem é você. O diabo tem que lhe conhecer, como conhecia Jesus e como conhecia Paulo. A indagação foi: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês eu não conheço. Por que eu não conheço vocês? Porque vocês não me dão trabalho, porque vocês não me incomodam, porque vocês são tão relapso para servir esse Jesus que vocês dizem aí, que eu não tenho nem que me preocupar com vocês. Então obreiro, Paulo está dizendo que obreiro, ele tem que ter notoriedade diante da igreja e diante do nosso adversário. Nosso adversário tem que saber quem somos nós. Amém, meus irmãos? Amém. Ele tem que saber quem é você, porque quando você orar, ele tem que sair, porque ele sabe quem é você. Ele sabe que você é aquele que serve ao Deus vivo. Paulo, irmão, estando em Éfeso, ele causou prejuízo. Ele causou prejuízo naquela cidade. Isso você pode conferir no versículo 18 e 19. Que as pessoas iam se convertendo e queimando os livros de magia.
Então Paulo causou um prejuízo para o comércio local com a pregação do Evangelho. Qual é o prejuízo que nós temos causado para o reino das trevas? Qual é o prejuízo que nós temos causado para essa sociedade? E ontem na pregação eu disse uma coisa: o mundo tem que nos amar ou tem que nos odiar? Vamos, meus irmãos? Na verdade, ele nos odeia. Ele é bom que nos amasse, mas ele nos odeia. Porque nós não somos. O mundo tem que nos amar ou tem que nos odiar? Segundo a Bíblia. Tem que nos odiar. Segundo a Bíblia, o mundo tem que nos odiar. Tem que nos odiar. Jesus disse: eles perseguem vocês porque eles odeiam vocês. O mundo não tem que nos amar. Segundo o que o mestre falou, o mundo tem que nos odiar. Porque a partir do momento que o mundo começar a amar a igreja já não é mais em Cristo, a igreja já é do diabo. Porque você ama, e lá eles se amam porque eles são semelhantes. O dia que o mundo começar a amar a igreja, porque a igreja está igualzinho ao mundo, ou pior do que o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Então o mundo tem que nos odiar. O teu adversário tem que lhe odiar. E nós temos que causar prejuízo ao reino das trevas como Paulo. E aí nós chegamos no capítulo 19, no versículo 23 a 20, aonde a estadia de Paulo em Éfeso é colocado um ponto final pelo tumulto que Paulo causou simplesmente pela pregação do Evangelho. Qual é o esboço desse texto? E aqui eu vou avançando para chegar no versículo 34. Primeiro, o esboço desse texto ele é constituído de uma declaração que vai do versículo 17 a 21. Vamos ler só o versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Uma declaração, uma apresentação do que ele iria fazer ali naquele momento final. Porque ele estava subindo para Jerusalém, e de Jerusalém ele seguiria preso, e de preso morto aquela igreja não o veria mais. Aí você pega do versículo 22 a 24, testemunho. Como é que esse homem chamado Paulo se posicionou? Como é que ele se colocou? Olha, irmão, versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Não ligado pelo Espírito Santo, o Espírito aí é o dele. Minha alma está com fim e propósito de subir para Jerusalém. Tanto é que a igreja de Éfeso tentou dissuadi-lo de subir para Jerusalém, porque eles sabiam que lá ele encontraria uma única coisa: ele encontraria a prisão e a morte. Mas ele está tão decidido em subir para Jerusalém que ele diz: eu vou para Jerusalém. Olha o versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, me dizendo que me esperam prisões e Paulo já ia sabendo o que ia acontecer com ele. Então do versículo 22 a 24 você tem um testemunho desse homem. Como é que ele se portou? Como é que ele vivia? É para nós uma lição. É para nós uma lição. Cada um de nós aqui temos problemas. Cada um de nós aqui temos dificuldades. Mas isso não quer dizer que você não tenha que servir ao seu Criador. Isso não quer dizer que você tenha que louvar ao seu Senhor. Isso não quer dizer que você não tenha que se lançar na obra do Senhor. Porque pior passou Jesus, pior passou Paulo. O seu problema não impede você de servir a Deus. Amém ou não amém? Amém. Sua dificuldade não impede de você servir a Deus. Sua dificuldade não diz que você está proibido de falar de Jesus.
Sua dificuldade é que você está proibido de congregar, de servir a Deus, de fazer a vontade. Não, ela não diz. Mas Paulo e Jesus trabalharam contra a maré. O povo perseguindo, o povo maltratando, mas eles continuavam a sua carreira, a sua caminhada. Do versículo 25 a 31, Paulo tem um alerta. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E ele dá o alerta. O alerta é que depois da partida dele, entrariam homens vorazes, lobos, homens tentando dissuadir a fé da igreja, para fazer a igreja retornar ao seu modo de vida de antigamente. Então ele deixa esse alerta para que os presbíteros fiquem firmes e deixem a igreja firmada. Do versículo 32 a 35, o compromisso. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Estou no verso 32. A Ele que me é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Esses versículos de número 32 até o 35 mostram o compromisso que o apóstolo Paulo tinha para com a igreja. Mostra o compromisso que o apóstolo Paulo tinha para com aquele povo. Irmãos, alguns irmãos não estão me ouvindo. Infelizmente, alguns não estão me ouvindo. O seu objetivo de vida não pode ser maior do que o seu objetivo de servir ao Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Você tem planos? Continue trabalhando em cima deles. Você tem seus objetivos? Continue trabalhando em cima deles. Mas que eles não sejam maior do que o seu objetivo de servir a Deus. Porque se o seu objetivo de vida for maior do que o servir a Deus, sabe qual é a boa nova que eu tenho para você? Você vai correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento, irmão? Quem já tentou correr atrás do vento aqui? Por quê? Vamos entender a figura de linguagem? Por que ninguém aqui corre atrás do vento? Por quê? Porque você não consegue alcançá-lo e nem retê-lo. Figura de linguagem diz que aquele que corre atrás do vento, ele não vai alcançar nada e ainda vai se cansar. Então não faça do seu objetivo de vida, os seus planos, os seus alvos, o alvo primeiro, porque ele não é. O seu alvo primeiro é servir a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora você pode escolher correr atrás do vento, depois você me diz se vai dar resultado ou não. Então Paulo ele diz: eu tenho um compromisso. E eu tenho um compromisso com aquele que me chamou e com a obra a qual aquele me constituiu. Porque ele vai dizer no versículo 28 que foi Deus que nos constituiu sobre a obra dele. Então, querido, não faça dos seus alvos, dos seus planos, dos seus objetivos, o alvo primeiro, porque você vai correr atrás do vento, vai chegar em lugar nenhum, ainda vai se cansar, e tem mais, ainda vai perder a fé no seu Criador. A parte mais triste da história é essa. Não é nem chegar em lugar nenhum. Você pode até chegar em lugar nenhum, mas se manter a fé de eu corri feito um trouxa, agora eu vou voltar para onde eu tenho que voltar,
que está nos pés do Senhor. Mas na grande maioria, a fé vai-se embora. E o que é o homem sem fé em Deus? É uma besta fera que está jogado ao campo. Então, quem corre atrás do vento acaba perdendo a sua fé. Mas se nós entendemos que nós temos um compromisso, um objetivo de servir a Deus, as coisas vão acontecer. Por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, elas vão acontecer em algum momento de nossa vida. Amém, meus irmãos? Aí o versículo 28, ele vai dizer para que nós cuidássemos de nós mesmos e cuidar do rebanho a qual o Espírito nos colocou. E aqui eu não vou tecer detalhes, porque você tem aí o esboço na sua mão. No versículo 18, ou seja, eu só vou falar uma coisa do versículo 28, que eu já falei. A escolha é soberana. A escolha de Deus, ela é soberana. Não tem como eu questionar. Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele nos escolheu, soberanamente Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu aleatoriamente. A escolha de Deus, irmãos, Ele leva em consideração dois fatores. Primeiro, nossas qualidades. Segundo, nossas capacidades. Cada um de nós aqui temos qualidades e capacidades. Vou exemplificar isso. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, no ministério eles eram iguais? Na obra eles eram iguais? Sim ou não? Tinham capacidades e qualidades iguais? Sim ou não? Não. O apóstolo Pedro é aquele tipo de homem para falar com o homem comum. Ele falava com o homem comum. Ele pregava para o homem comum. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele pregava para o homem comum, mas ele pregava para reis e imperadores. Era um tipo de homem que diz: Agripa, você quase me convenceu com o seu discurso. Talvez se fosse Pedro, Agripa não teria dito isso. Mas como foi um Paulo que tinha capacidades e tinha qualidades, ele diz: olha, você quase me convenceu com o seu discurso. Então Deus leva em consideração, quando Ele escolhe um homem ou uma mulher para fazer alguma coisa, Ele leva em consideração capacidades e habilidades. Amém, querido? Amém. Cada um de nós temos capacidades, cada um de nós temos qualidades, e cada um de nós temos que nos alegrar dentro daquilo que fomos chamados. Ninguém precisa se considerar maior ou menor. Cada um tem o seu chamado, cada um tem sua capacidade, cada um tem sua qualidade, e ambas se completam. É por isso que a igreja é um corpo. Ela não é só perna, ela é duas pernas. Ela não é só um braço, ela é dois braços. Porque um complementa o outro para fazer um todo chamado corpo. Cada um com suas capacidades, com suas habilidades, coopera para que se forme aquilo que é chamado corpo de Cristo. E cada um dentro de sua função, dentro de sua qualidade, sua capacidade, vai cooperar para fazer esse todo em nome de Jesus. Amém? Além de ser uma escolha soberana, é uma escolha com propósito. Deus não escolhe ninguém sem propósito. Deus sempre nos escolhe com propósito. Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você, para cada um de nós que estamos aqui. Se você se perdeu no propósito, aí já é um problema seu, já não é meu. Se você se perdeu no propósito, não se ache no propósito, porque Ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui essa manhã, em nome de Jesus. Cada um de nós fomos chamados, fomos colocados aqui para dividir cargas. Cada um
foi chamado para dividir carga, não para sobrecarregar um ao outro, para dividir carga. Cada um tem o seu chamado, cada um tem alguma coisa para fazer na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 18, e aí eu volto. Ele diz: olha a maneira como eu me portei, a maneira como me apresentei. Vocês conhecem, vocês sabem como eu me apresentei. Vocês conhecem, vocês sabem o meu proceder, vocês têm conhecimento do meu proceder. Desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, na cidade de Éfeso, vocês sabem como eu me apresentei. Vocês têm conhecimento disso. O obreiro tem que ser conhecido, como eu acabei de falar aqui. O obreiro não pode ser desconhecido da igreja. Sabe aquele obreiro invisível? Se ele vem, ninguém sente falta. Se ele não prega, ninguém sente falta. Se ele não diz, ninguém sente... O obreiro tem que ser conhecido. Não só reconhecido, mas o obreiro tem que ser requisitado. Ó, irmão, ô pastor, e aquele irmão lá? Bota ele para pregar, bota ele para dirigir, bota ele para cantar. O obreiro, e quando eu falo obreiro, estou falando das obreiras também, porque dá para ficar obreiro, estou falando de obreiras também. Nós temos que ser conhecido e reconhecido pela igreja. Então Paulo diz: vocês sabem como eu me apresentei desde o primeiro dia que entrei ali. Versículo 19. Aqui ele mostra, no verso 19, como ele tem servido. Qual é o procedimento dele? Como é que Paulo serviu ali na igreja? Ele diz no texto: eu sirvo ao Senhor, porque eu sou servo dele. Mas ele não somente serve, mas ele serve com humildade, com simplicidade. E eu quero aguçar a curiosidade de vocês, para quem não assistiu a mensagem do pastor Antônio Gilberto, chega só na casa de vocês, assista. E ele diz lá uma coisa interessante sobre essa questão de servir, e essa questão da humildade. E ele diz mais: eu não servi só ao Senhor com humildade, mas eu também servi ao Senhor com lágrimas. É o que está aí no texto, aí, no verso 19. Diz: olha, eu servi ao Senhor, servi com humildade, mas também servi com lágrimas diante do Senhor, com choro diante do Senhor. Agora, para servir com lágrima diante do Senhor, na obra do Senhor, é preciso que ame a obra, é preciso que ame cada ser humano, é preciso que ame cada crente, é preciso que se preocupe com cada crente, porque aí então nós vamos servir com lágrimas mesmo, porque vamos sentir a dor, vamos sentir a necessidade, e vamos sentir até a aflição de poder querer fazer alguma coisa e não ter como fazer por impossibilidade de condições. Então Paulo diz: vocês sabem que eu servi com humildade, mas servi com lágrimas. Verso 20: nunca deixei de anunciar a palavra, sendo útil, ensinar. O obreiro tem que ser útil, o obreiro não pode ser um inútil. Obreiro inútil, para que serve o obreiro que é inútil? Não serve para nada. Paulo diz que nós temos que ser útil na obra do Senhor, irmãos. De alguma forma, de alguma maneira, nós temos que ser útil na obra do Senhor. Ah, pastor, eu não aguento mais. Mas você aguenta orar, não aguenta? Aguenta, então seja útil. Nós temos que ser útil na obra. Você tem que servir para alguma coisa, meu irmão. Tu foi chamado para ser obreiro. Eu não coloquei uma arma na cabeça de nenhum dos senhores aqui. Aliás, foi poucos aqui que eu chamei, foi poucos aqui que eu falei. A maioria aqui não foi nem eu que consagrei, não foi nem eu que escolhi. A maioria foi o pastor Edmilson, que
levou alguns irmãos ao diaconato, então não foi colocado uma arma na sua cabeça. Você disse, não, eu quero. Então seja útil na obra do Senhor. Porque se você ler lá em Mateus capítulo 5 e versículo 13, dá uma olhadinha lá, vamos ler esse texto, irmãos? Esse texto só para quem é útil, tá? Graças a Deus que todo mundo aqui é útil. Leia Mateus capítulo 5, versículo 12. Quem achou, lê, por favor. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Regozijai-vos e alegrai-vos. Ele fala da perseguição. E aí ele diz, por que eu tenho que me alegrar e por que eu tenho que me exultar? Por que eu tenho que me alegrar e me exultar, irmãos? Seguindo o texto, aí, a leitura do texto. Grande o vosso galardão do céu. Percebe, irmão, que a leitura da Bíblia fica fácil você prestar atenção no que ela diz? Simples. Você não precisa ficar esperando, mas o que será que ele quer dizer que eu tenho que me alegrar, exultar nas perseguições? Por que será? Está aí no texto. Não precisa muita. É só ler com atenção. Alegrai, ou regozijai, porque é grande o vosso galardão na terra, é grande o vosso galardão nos céus. Para quem é útil na obra de Deus, ele se alegra em fazer a obra de Deus, mesmo debaixo de peia, mesmo debaixo de chibata, porque ele sabe que é grande o seu galardão nos céus. Repito, aquilo que Paulo já disse, eu reverbero. Se nós esperássemos Cristo somente nesta vida, diz Paulo, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas como nós não esperamos Cristo somente nesta vida, mas na vinda vindoura, então nós podemos nos alegrar e ser útil na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ele diz isso no verso 20, seja útil. Verso 21, testemunhando. Dê testemunho. Seu testemunho tem que falar. Aquilo que você é tem que falar antes de você chegar. Diz o Provérbios que a fama ou o bom nome precede o indivíduo. Só de citar seu nome, não, aquele lá é filho, aquele é servo do Deus Altíssimo, aquele faz a obra com amor, com dedicação. Agora Paulo também dá uma razão por que eu tenho que dar bom testemunho. Qual é a razão? Lê aí, alguém lê aí, só o verso 20, verso 21. Testificando tanto os judeus como aos gregos, a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Qual é a razão de darmos testemunho segundo o texto aí? Qual é a razão? Não, lê a Bíblia. Ler a Bíblia não é coisa difícil não, é muito fácil. Qual é a razão de darmos testemunho? A conversão. O seu testemunho fala. O seu testemunho evangeliza. Conversão é mudar a mente do indivíduo. O seu testemunho pode mudar a mente de uma pessoa. Pode mudar o pensamento de uma pessoa. O seu testemunho pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. O versículo 22, ele diz: eu estou amarrado, eu estou ligado pelo meu espírito para subir até Jerusalém, não sabendo o que vai acontecer lá, mas eu estou tão disposto na alma de subir para Jerusalém que eu vou subir para Jerusalém. Irmão, é essa disposição que nós temos que ter. A nossa alma tem que estar amarrada, tem que estar ligada a esse propósito de servir a Deus. Paulo diz: a minha alma
está amarrada, está ligada a essa vontade de subir para Jerusalém, porque ele entendia que essa vontade de subir para Jerusalém era a vontade de Deus para ele. Então ele diz: eu estou amarrado, ligado a essa vontade de Deus de subir para Jerusalém, não sabendo que lá vai me acontecer, a não ser se o Espírito me revelar. Então há essa, ou deve haver essa disposição em mim e você. Minha alma tem que estar amarrada a essa vontade de fazer a vontade de Deus, não sabendo o que pode nos acontecer, mas nós temos que ter essa disposição. Versículo 23. E aí ele vai dizer que, falando de prisões e tantas outras coisas, há um advérbio aí que eu quero só pontuar ele com vocês. No verso 23, há um advérbio aí, é o senão. Isso aí é um advérbio. O que faz esse advérbio? Ele traz um contraste com o que ele estava falando no versículo 22. Ele vai fazer um contraste agora entre aquilo que ele disse no verso 22 e agora no verso 23. Há um outro verbo aí também, há um verbo aí no próprio verso 23. Aí ele coloca: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo ou falando a contínuo. Ele diz que o Espírito sempre comunicava com ele, sempre falava com ele. Está implícito que Paulo tinha uma comunhão intensa e cotidiana com o Espírito Santo. Tanto é que ele diz: o Espírito, a não ser que o Espírito me revele o que vai me acontecer de cidade em cidade. Então havia entre Paulo e o Espírito uma comunhão tão intensa, tão direta, que o Espírito lhe revelava. Deve haver entre nós e o Espírito também essa mesma comunhão intensa, para que ele possa nos revelar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, até para que ele possa nos guiar, nos orientar, nos direcionar na nossa vida, no nosso dia a dia. Verso 24. Verso 24, então, Paulo vai dizer uma coisa que eu acho que muito de nós não tem nem coragem de dizer. Paulo vai dizer que a vida dele não vale nada. Ele diz com todas as letras: mas reconheço que minha vida não vale nada, e não tenho minha alma por preciosa a mim mesmo, como fim último. Não está isso aí, está na minha tradução. Diz: a minha vida não vale nada, minha alma não é preciosa a mim mesmo como um fim último. O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você vai entender o que eu estou tentando dizer a você essa manhã. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. E aí ele continua lá, enquanto vocês acham lá: minha carreira é servir com alegria, pois recebi do Senhor Jesus meu ministério para declarar o evangelho da graça de Deus. Ele diz: olha, minha vida não vale nada, minha alma não é preciosa a mim mesmo como fim último. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O que é que Paulo diz aí? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim mesmo por mim. Paulo diz: olha, eu não tenho vontade mais, não tenho mais vontade. A vontade que eu tenho é a vontade de fazer a vontade do Filho, porque minha vida não é preciosa a mim mesmo. Minha vida não vale nada como fim último, porque o fim último é Cristo. O fim último é fazer a vontade do Cristo. Então ele diz, por isso que ele diz lá: minha vida não vale nada, não tenho minha alma por preciosa a mim mesmo, como fim último, mas minha carreira é servir com o quê?
Você viu o que, irmãos? Acompanha o texto aí, vocês estão lendo comigo? Atos capítulo 20, versículo 24. Mas minha carreira é servir com alegria. Servir com alegria, pois recebi do Senhor o meu ministério para declarar a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. Minha vida não vale nada, minha alma não tenho preciosa por mim mesmo, como fim último, mas eu tenho como carreira, como propósito, como vontade primeira, servir ao Senhor com alegria. Sabe por que Deus está demorando de nos abençoar, como obra? Eu não estou falando individualmente, que individualmente cada um tem sido abençoado. Estou falando como obra. Por que Deus tem demorado tanto de nos abençoar aqui como obra? Porque talvez uma das muitas coisas que nos falta é servir ao Senhor com alegria. Com alegria. E aqui eu não estou generalizando. É bem verdade que entre vocês há aqueles que servem com alegria. Com certeza. Mas também há entre vocês aqueles que não estão servindo com alegria. E precisa servir ao Senhor com alegria, como diz o apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que o Senhor espera de mim. Como disse a irmã ontem lá para mim, digo, olha pastor, depende muito do Senhor. Então, eu preciso servir ao Senhor com alegria no meio das minhas tristezas. Amém, meus irmãos? Amém. Você precisa servir ao Senhor com alegria no meio das suas tristezas, porque Ele pode tirar e Ele pode deixar. Um dos grandes pregadores batistas que o mundo reconhece, tanto faz se você é pentecostal ou não, Charles Spurgeon, era um homem extremamente depressivo. Se você ler a história de Spurgeon, você vai ver que ele era um homem extremamente depressivo. Mas era um homem que as pessoas acorriam para ouvi-lo falar do evangelho da graça de Deus. Porque no momento com que ele falava, com que ele verbalizava, ele fazia com alegria no meio da sua tristeza. Então é preciso que cada um de nós aqui, mesmo nas nossas tristezas, mesmo nos nossos problemas da vida, sirvamos a Deus com alegria, como diz o apóstolo Paulo no versículo 24. Verso 25: eis que agora, visto que eu já não mais o verei a face de todos vós. Paulo tinha consciência e convicção do seu serviço. Ele tinha consciência e convicção daquilo que estava fazendo para Deus. Tanto é que ele diz: eu sei que eu não vou ver mais o rosto de vocês. Porque a vontade de Deus para Paulo estava se desvendando progressivamente. Ele sabia que ele não iria ver mais, porque ele sabia lá na sua alma, e é claro, irmão, isso não está aqui no texto, mas eu estou fazendo uma inferência. Paulo, como um homem experimentado, que por onde passava ele trazia problema para ele, por conta da pregação do Evangelho, ele sabia que subindo para Jerusalém ele seria preso. E sendo preso, ele não voltaria mais ver aquele povo. Mas ele teve a preocupação, estou fazendo uma inferência, não está no texto. Ele teve a preocupação e o cuidado tão grande de não verbalizar isso para a igreja. Aí você vai ver lá no final do versículo do texto, que quando foi para despedir, o povo não queria nem largar mais ele. Literalmente agarraram ele no pescoço, começaram a beijar, começaram a chorar, como que se
tentando segurar Paulo para ele não subir. Imagine se ele falasse que ele iria para lá e lá ia ser preso e seria morto. A igreja ia amarrar e prender ele para ele não sair dali. Então ele teve esse cuidado de não verbalizar isso. Mas Paulo tinha a consciência, a convicção do seu chamado, e ele sabia das consequências do seu chamado. Você sabe qual é a consequência do seu chamado, irmão? Você sabe as consequências do seu chamado que você aceitou, que ninguém obrigou? As consequências que vêm com isso? As alegrias que vêm, as tristezas que vêm, as facilidades que vêm, as dificuldades que vêm. Cada um dos senhores e senhoras tem essa consciência, porque Paulo tinha essa consciência. Verso 26. Uma vez declaro a vós no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vocês. Olha, irmão, você falar isso aqui, você tem que ter feito o seu trabalho muito bem feito, viu? Você tem que ter feito o seu trabalho bem feito. Paulo chegar e falar: olha, vocês sabem que eu estou... minha mão está limpa do sangue de vocês. Porque ele vai dizer que ele não deixou nem um dia, desde que ele colocou o pé na Ásia, ele não deixou um dia sem pregar, sem falar, sem ensinar, sem exortar, sem direcionar. Ele, todo santo dia, ele fez isso. Aí ele chega no versículo 26 e diz: olha, eu estou limpo. Isso mostra o compromisso que aquele homem tinha com a obra. Isso mostra o compromisso que ele tinha com o chamado dele. Isso mostra o zelo que ele tinha para com aquele que o chamou, e da responsabilidade que ele tinha para com o povo que foi confiado na mão dele. Então essa mensagem que ele deixa para nós no versículo de número 26. E aí ele faz uma alusão a Ezequiel capítulo 33, versículo 4. Esse texto que nós estamos lendo aqui, Paulo está fazendo alusão a esse texto aqui de Ezequiel, que é até o tema da nossa lição, da nossa EBD. Ezequiel capítulo 33 e no seu verso 4. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele está fazendo alusão ao atalaia. Aí você pega o capítulo 3 do mesmo texto, Ezequiel capítulo 3, do verso 17 a 19, que ele vai dizer, Ezequiel vai dizer: eu sou um atalaia. O atalaia é aquele que avisa. O atalaia é aquele que está na muralha olhando, e quando ele avista o inimigo lá longe, ele desce e sai correndo pela cidade gritando: perigo, 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 para dar tempo do pessoal se organizar para enfrentar o perigo. Paulo está dizendo: eu fui esse atalaia, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na asa menor, eu fui esse atalaia. Então eu estou limpo do sangue de vocês. Será que é essa consciência que eu vou ter também? O dia que chegar a minha hora de entregar, passar o bastão para outro, dizer: olha, eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu não deixei de um único dia de falar, de anunciar, de exortar, de alertar sobre o perigo iminente que nós passamos. Então Paulo tinha esse compromisso. O verso 27: não recuei. Eu não recuei um único dia de anunciar a vocês a vontade de Deus. Paulo está dizendo no verso 27: eu não recuei um único dia de anunciar, de falar do Evangelho a vocês. Verso 31: por esta razão vigie continuamente, que de dia e de noite, durante 3 anos, não cessei com lágrimas de instruir e advertir a cada um de vocês. Aqui Paulo mostra o senso de urgência e o zelo que ele tinha para com a chamada dele. É o mesmo senso de urgência que eu tenho que ter. É o mesmo senso de urgência que você tem que ter. Irmãos, parece que Jesus não vem, né?
Sim ou não? Parece que não, porque faz tanto tempo que eu ouço falar disso. Eu mesmo, até olha. Desde quando eu comecei a entender, eu estou ouvindo que ele vem. Quando eu comecei a participar da escola dominical lá na Brasil para Cristo, o professor Yuri falava, ele vem. O pastor Antônio falava, ele vem. E eu estou aqui com 52 anos. Não vem? Parece que não vem, né? Mas ele vem. Parece, mas ele vem. E o ano que vem, se ele não vier, aqui à noite nós vamos aprender a doutrina das últimas coisas. Vocês vão ver que ele vem. E ele vem mesmo. E ele vem sem sinal ainda por cima. Amém, meus irmãos? Amém. Não tem sinal não, hein? Não tem sinal. Tem sinal na sua segunda vinda em glória. Mas na sua segunda vinda em glória, nós vamos vir junto com Ele. Amém? Para a igreja não há um único sinal sequer de que Ele está vindo. Ô pastor, onde você arrumou isso? Está na Bíblia. Alguém chega e perto, dá-nos um sinal. Não dá sinal nenhum. Assim como foi nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Ele diz, o povo casava, se dava em casamento. O povo nunca viu água na vida. A vida tocando o seu barco. Vivendo. De repente, sem sinal algum, água de cima, água de baixo, e levou toda uma geração, não a de fora, mas a que estava dentro da arca. Levou toda uma geração que estava dentro da arca, não a de fora. Mas eles não viram um sinal de que ia cair água de cima e que ia subir água de baixo. Simplesmente começou a cair água de cima e subir água de baixo, e levou as 8 almas até a Armênia, aonde está o monte Ararat. E não teve um sinal. E aí Jesus diz, não, minha vinda vai ser como a vinda de um ladrão. Por um acaso, quando o ladrão vai entrar na sua casa, ele te dá um sinal? Ele manda um zap para você? Diga, olha, se prepare aí, viu, que eu vou entrar na sua casa hoje aí, viu? Olha, minha vinda será como a vinda de um ladrão. Quando você menos esperar, eu estou em cima de você. E Paulo ratifica, não, a vinda de nosso Senhor será como de um ladrão. E Paulo ainda, além de ratificar, dá a velocidade do evento. Será rápido, imperceptível aos homens que te rodeiam. Ele diz, será num abrir? Fechar de novo. Quanto tempo você acha que demora esse movimento? 8 milésimos. 7 milésimo do segundo. É rápido. É quase que imperceptível. Você quase nem percebe esse movimento. Tão rápido que é. Assim será a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele vem. É por isso que nós temos que ter senso de urgência no servir ao Senhor. Verso 32. E agora coloco-vos, irmãos, diante de Deus, da palavra da graça, pelo seu poder de edificar, e deu a vós a herança nos santificado. Ele deu-nos o poder de edificar. Nós estamos aqui como construtor para edificar a obra e o povo do Senhor. Verso 29, eu fiz um pouco diferente a ordem. Porque eu sei que depois da minha partida, o que vai acontecer? Vai entrar lobo, vai entrar enganador. É por isso que ele de dia e de noite ele não cessou de falar, não cessou de ensinar, não cessou de orar, porque ele sabia que depois da partida dele entrariam homens vorazes, homens violentos. Então ele diz, olha, cuide
Cuide da vida de vocês, para vocês cuidar do rebanho de Deus, para combater contra esses homens. Verso 30, ele diz: surgirão dentre vós homens falando de doutrinas perversas. Irmão, isso não cessou, viu? Esses homens perversos, eles continuam adentrando dentro da igreja, eles continuam tentando dissuadir a igreja, eles continuam tentando desvirtuar a fé da igreja com suas doutrinas malditas, com suas falas mansas. Sabe que, irmão, olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, para vocês não caírem nesse erro que muitos crentes estão caindo, viu? Sabe o que a crentaíra está fazendo hoje? Não vem para a igreja mais, aí vai lá no YouTube, escolhe um pastor do gosto, vê o culto, só a palavra, pronto, cultuei. Não vou para a igreja não, já cultuei em casa. Está a caminho. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Igreja, é esse tipo de igreja que o pessoal está instituindo aí, que alguns que estão instituindo, deixando de vir para a congregação e fica em casa, assiste um culto, já cultuei hoje. Irmão, isso é engano de Satanás para lhe arrebentar na emenda. Pronto. Aí que beleza. Irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Seguimos a Bíblia. Abra em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ver se é isso que a Bíblia ensina para nós. Aí me diz, aí eu quero saber como é que faz uma ceia, esperar um pelos outros, em casa. O que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aqueles dias. Ô irmão, olha a mensagem do texto. Querido, não deixe a congregação, e se puder congregar, congregue mais ainda, porque o dia está se aproximando, e quanto mais o dia se aproximar, mais perto do corpo nós temos que estar. Paulo diz: por um acaso o corpo está dividido? Não. Quando eu começo com essa ideia de instituir culto na minha casa, e só na minha casa, o corpo se divide. Não tem como o corpo se unir para comungar, para orar, para louvar, para buscar, para se alegrar junto no Senhor. Irmão, não caia nessa falácia de Satanás. Não caia. Nós temos que estar congregando, participando nos cultos da nossa igreja, fazendo parte do corpo da igreja de Cristo. Não se engane com essa doutrina de Satanás que tem enganado muita gente. Não, eu estou crente, irmão, na minha casa. Como eu falei dias atrás, a sua casa foi chamada casa de oração, é a sua casa que é chamada casa de oração, é? Até onde nos consta, esta é a casa de oração. A divisão começou nas células mal administradas. Congregar. Crente tem que congregar. Mas muitos homens estão surgindo com essas doutrinas, pervertendo a fé do povo. Verso 33. É claro que, irmãos, não vamos ser tão radical. Na impossibilidade, é outra coisa. Na impossibilidade, se você puder assistir um culto que você não pode vir, faça. Mas você podendo vir, venha para a igreja, venha para o culto. Agora, na impossibilidade, aí é outra história. Verso 33. Em partes fostes feitos espetáculos com
Evangelhos. Não. É Atos, desculpa. Estamos lá em Atos. Capítulo 20, verso 33. Alguém faz só a leitura aí, que aí eu já vou aqui no verso 20 e De 34. ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Não cobicei nada de ninguém. Não fui pesado nada a ninguém. Essas mãos, como diz Paulo, essas mãos proveram tanto para mim quanto para os companheiros. Qual é o ensinamento aqui, irmãos? E a gente, como branco, precisa. Esse aqui eu vou relembrar. E aí eu já entro no verso 34. O obreiro, ele tem que ser destituído de cobiça satânica. O obreiro não pode ser aquele tipo de obreiro que cobiça. A palavra cobiçar tem o sentido de fixar a mente. Fixar a mente em alguma coisa, eu quero aquilo. Mas ele não tem condição de ter, ele não tem capacidade, ele não tem qualidade, ele não tem habilidade, ele não tem nada para querer aquilo, mas ele quer porque ele é um cobiçoso, ele cobiçou. Então a mente dele ficou fixada naquilo, eu quero aquilo. E aí ele faz de um tudo para ter o objeto de sua cobiça. Cobiçar tem o sentido de fixar a mente em algo. Cobiça, desejo desordenado de adquirir coisa, oposição social. A pessoa que tem cobiça, que tem inveja, irmão, ele faz de um tudo para conquistar aquilo que ele quer. E queira Deus que nenhum dos senhores aqui tenham passado por isso. Porque o cobiçoso, enquanto ele não tem aquilo que a mente dele está fixada, ele não segue. Ele move céus e terra para conquistar aquilo que ele quer. Porque ele fixou na cabeça dele que ele tem que ter aquilo ali. Agora, a cobiça ou inveja, a tendência, irmão, não é ela diminuir com o passar da idade. A tendência é ela aumentar. O invejoso, aquele que cobiça, você fala assim, não, mas a idade vai trazer clareza, vai trazer esclarecimento, vai trazer discernimento, maturidade. Nesse caso, quanto mais idoso a pessoa vai ficando, mais invejoso vai ficando e mais cobiçoso ele vai ficando. Ela não melhora, ela só piora. Agora, qual que é o perigo da cobiça? Primeiro, a alienação de Deus. Aquele que tem... Por que ele fica alienado de Deus? Por que ele fica apartado, separado? Porque a mente dele está fixada não em Deus, mas no objeto de sua cobiça. Então ele fica separado de Deus. Segundo, opressão e crueldade. O cobiçoso, o invejoso, ele é cruel, ele é opressor, ele é malvado, ele é ruim, ele age com maldade, porque a cobiça faz isso. Terceiro, traição e manipulação. Todo invejoso e toda pessoa que tem cobiça, não, você pode perceber que ele é um traidor miserável e um manipulador miserável. Ele fica por trás manipulando tudo e a todos para chegar onde ele quer, ou para ter aquilo que ele quer. Ele trabalha desse jeitinho. Ele trabalha na base da traição. Ele trabalha na base da manipulação. Haja vista que ele tem por pai quem? Deus? O diabo, que é o pai da mentira, que é o doutor da manipulação. Você sabe que o diabo tem duas formas de possuir um indivíduo, né? Tem a possessão propriamente dita, que é a tomada do eu. A psicologia chama do eu, nós chamamos de alma. É a tomada da alma, que a sua alma fica presa, e sua alma estando presa, quem vai gerir o seu corpo é o demônio. Aí você vê o diabo fazer aquela algazarra toda. E essa modalidade, ela é pior do que a possessão. A influência satânica, ela é pior do que a possessão. Porque na possessão você sabe que o cara está encapetado. Agora, quando o cara está na influência do diabo, irmão, se você não tiver discernimento de Deus, ele engana até você. Porque o diabo está sobre a égide, ele está sob o controle do diabo. O diabo não vai se manifestar, não vai entrar dentro dele e dizer,
ele está endiabrado. Não, o diabo vai ficar influenciando ele de tal maneira que, se você não tiver discernimento de Deus, ele vai enganar até você. Esse é o pior tipo de manifestação diabólica, é esse. É a influência do diabo sobre a vida do ser humano. Tanto faz se ele é crente ou não crente. É o pior tipo de modalidade de possessão demoníaca, é essa. Que ele não toma conta da pessoa, mas ele está ali por detrás, influenciando a pessoa a levar as pessoas ao erro, ao engano, porque ele está sob essa influência maligna. E o cobiçoso, o invejoso, infelizmente, ele acaba se tornando influenciado por Satanás. E o último